Já. Olá, bom dia. Eu me chamo Rafael e, junto com os meus colegas Diego e Matheus, vamos conduzir nossa apresentação da tarefa que nos foi incumbida pela disciplina de computação gráfica. E nessa apresentação, nós vamos falar a respeito do Mesh Fin V2. Ou seja, esse projeto que nós estamos fazendo, nós vamos comparar a extração de malhas do Mesh Fin V2 com o Mesh Fin V1 e também com outras ferramentas que estão disponíveis no mercado. O que nós objetivamos com essa apresentação é justamente pegar alguns modelos brutos e extremamente pesados, gerados por inteligência artificial, ou mesmo gerados através de captação de imagens reais, e transformar elas em malhas mais otimizadas, malhas mais leves, com a topologia limpa, para que a gente possa utilizar essas malhas dentro do desenvolvimento de jogos, realidade virtual e animação. Para entender a razão da gente realizar essa pesquisa, nós vamos olhar primeiro para um problema prático. Hoje nós temos algumas ferramentas modernas de geração 3D baseadas em imagens, como por exemplo a plataforma Rodin, que inclusive nós até utilizamos elas no nosso trabalho, que fazem um trabalho impressionante. Eles pegam a silhueta de um objeto e conseguem transformar esse objeto em 3D. Só que nesse caso aqui, por exemplo, nesse busto que a gente está mostrando aqui no slide, que é o busto de Arthur Azevedo, né, uma figura, a gente vê que essa figura ela tem muitas arestas. Ela tem profundidade, ela tem volume. Então, toda essa densidade de informação, ela custa muito caro. Ou seja, ela tem custo de processamento, ela causa uma sobrecarga na memória da placa de vídeo para renderização, e é praticamente impossível de ser animado ou editado manualmente por um artista na etapa de pós-produção. Então, a nossa missão, o nosso objetivo nesse trabalho é justamente converter essa imagem, essa geometria densa, em uma malha mais compacta. E a pergunta central que norteou nossos experimentos foi: na prática, será que esse otimizador de busca de malhas, o MeshNIF V2, ele entrega resultados superiores à versão V1 e a outras técnicas parecidas também em outros cenários, né? A gente vai trazer aqui várias figuras para a gente poder fazer essa comparação. Então, antes de mostrar os resultados, nós precisamos entender primeiro a arquitetura base desses modelos que nós vamos fazer a comparação. Então, diferente de outros modelos clássicos, como o Meshing Cubes, que apenas extrai os polígonos de forma matemática, o Meshing V1 ele inovou, porque ele trouxe a extração de malhas como um problema de geração de sequências. Ele atua de uma forma autorregressiva, parecido com um modelo de linguagem como o ChatGPT. Ele vai aprendendo ali o vocabulário, prevê a posição do próximo triângulo, baseado em como o humano modelaria a peça, e passa a fazer essa progressão matemática. O problema é que o V1 ele possui um teto prático de processamento bem curto, devido à redundância matemática, gerando malhas de, no máximo, 800 faces. Lembrando que cada face é um triângulo. Então, ele é capaz de gerar ali, no máximo, 800 triângulos. Já o Mesh V2, ele traz um novo método, que a gente chama de tokenização de malha adjacente, ou ANT, em inglês, na sigla em inglês. Com essa nova técnica, com esse novo método, o Machine V2 ele consegue expandir a sua capacidade generativa para cerca de mais ou menos 1.600 faces. Como o Machine consegue fazer isso? É o que nós vamos explicar agora na fundamentação matemática. Então, como foi possível ele dar esse salto de, de um volume de processamento muito maior? Então, toda vez que a gente vai processar alguma imagem, que a inteligência artificial precisa processar alguma imagem, ele precisa traduzir esse espaço, essa imagem tridimensional, para uma matriz sequencial discreta.
E como ele faz isso? Ainda há pouco a gente falou a respeito das faces. Como assim? Cada face é um triângulo. Então, para o Mesh Anything, ele traduz ali pedaços dessa imagem 3D em pequenos triângulos. Quanto mais triângulos, maior a resolução, maior a nitidez da minha imagem. Só que também maior é o custo computacional para o processamento dessa imagem. Então, já nesse Mesh Anything V1, nessa tradução da imagem para o código, a gente É, faz um mãe, não vem pra processo de cá, viu, mãe? tokenização. Não vem pra O cá, que é viu? uma tokenização? É quando a gente pega uma informação, quer seja um vértice, uma linha, uma cor, e a gente transforma essa informação em linguagem de máquina. A esse processo, nós damos o nome de tokenização. Então, na tokenização clássica, ou também chamada de tokenização ingênua, a gente define uma malha espacial como um conjunto ordenado de faces. E cada face triangular, como eu falei ainda há pouco, né, a respeito das faces, cada um desses triângulos ele é descrito por três vértices espaciais. Ou seja, para você fazer triângulo, você tem ali três coordenadas, conforme a gente consegue ver aqui nessa representação. Então, a malha ela é formada através de vértices e esses vértices possuem coordenadas. Só que, quando a gente vai fazer essa transformação, quando a gente vai capturar esses triângulos, a gente tem ali um erro de redundância. Por quê? De acordo aqui com a nossa fundamentação matemática, a face triangular, ou seja, um triângulo, ele possui três vértices. Cada vértice desse, considerando ali que é uma imagem 3D, nós temos três eixos. Nós temos o eixo X, nós temos o eixo Y e o eixo Z. Então, para cada vértice, nós vamos ter um total de três coordenadas. Então, para cada triângulo, ou seja, três vértices, nós vamos ter um total de nove coordenadas. Então, isso é um custo computacional muito grande. E o Mesh Anything V2, ele fez, através desse método de tokenização de malhas adjacentes, ele fez o quê? Ele fez uma comparação. Ele disse o seguinte, olha, se eu tenho um triângulo e outro triângulo da minha malha possuem ali a mesma aresta, ou seja, se eu tenho duas faces adjacentes, trata-se da mesma figura, trata-se do mesmo espaço. Então, por que eu vou contar ou ter um custo computacional a mais por conta dessa aresta que eu já tinha representado no triângulo anterior? Então, a inovação do Mesh Anything V2 é nisso. Não vai mais precisar de três pontos se dois triângulos forem adjacentes. Então, a gente faz o primeiro triângulo e no segundo triângulo, já que ele vai usar a mesma aresta do primeiro, a gente vai representar apenas um vértice. Então, a gente consegue representar um triângulo que antes era representado por seis vértices, nós podemos representar ele por quatro. A gente já reduz também a quantidade de coordenadas que a gente tinha anteriormente. Então, dessa forma, a gente vai conseguir diminuir aquela quantidade de informações que a gente tinha anteriormente. Então, tudo isso faz com que a gente corte a matriz de dados pela metade, ou seja, é menos custo computacional. E caso a gente tenha algum triângulo novo que ele não tenha ligação com aquela primeira figura que a gente estava, com aquela primeira matriz que o código estava criando, a gente vai, o Mesh Anything V2, ele vai utilizar um caractere para identificar uma ruptura na imagem. E a partir desse novo Não fala muito alto triângulo, aí, Luigi. nós vamos criar um novo pedaço da matriz, também por essa forma de arestas adjacentes. Agora que a gente já conseguiu entender como funciona a teoria da otimização desses modelos, nós vamos passar aqui para o nosso próximo, É. para o nosso amigo, que vai, o Matheus, né, que vai mostrar como nós aplicamos isso na metodologia experimental. Bem, bom dia. Continuando a apresentação, eu vou falar aqui do nosso pipeline geral que a gente aplicou no nosso projeto. Bem, foi dado as imagens que a gente foi utilizar como referência. No caso aqui nós temos o busto do Arthur Azevedo como exemplo. Temos, então nós vamos ter a imagem como referência e para podermos
colocar essa imagem como entrada para os modelos, o Mesh Anything V1 e o Mesh Anything V2, nós precisamos fazer uma etapa anterior, que é primeiro gerar o mesh denso. E para isso nós utilizamos a ferramenta Rodin, que ela vai servir para gerar a imagem, o mesh denso, né, a partir da imagem 2D. Então, o processo todo, fazendo um resumo, pega a imagem de referência, que é a 2D, aplica no Rodin, daí ele vai gerar o 3D, o mesh denso, e por fim nós aplicamos nos dois modelos, o V1 e o V2, e daí eles vão gerar o mesh mais simplificado. Então nós vamos ter o arquivo OBJ, né? Primeiro nós temos um PNG, que é da imagem 2D, aplicamos no Rodin, temos o arquivo OBJ e por fim aplicamos nos modelos para termos as meshes mais simplificadas. Bem, agora as imagens que a gente utilizou. Foram 4 imagens e cada uma delas com as suas características, cada uma delas com as suas simplificações e complexidades. Então nós temos o busto do Arthur Azevedo, que é uma imagem ali de um busto humano com regiões bem orgânicas. Depois temos o canhão, que é um objeto mais alongado e com bordas internas. Depois tem o leão, que tem uma geometria mais orgânica, tem ali também o escudo e nós consideramos ele o objeto de avaliação mais complexo pelas suas características ali mais finas, os detalhes mais complexos. E por fim tem o poste da ornamental, né? Que é um objeto mais vertical, que eles têm uns detalhes mais ornamental. Uh, é o segundo objeto mais complexo. Podemos dizer que o busto do Arthur Azevedo, por ele ter essa forma dele ali mais completa, não tem tantos detalhes assim como o canhão, eles são um pouco mais fáceis para os modelos. E por que esses objetos? Porque eles vão permitir observar como os modelos eles vão se comportar, né, em diferentes tipos de formas, das simples até as mais complexas, as orgânicas, as alongadas e as com detalhes mais finos. Né? E a partir dessas imagens nós vamos aplicar o nosso pipeline geral, que é pegar o mesh dentro dessas imagens e colocar esses mesmos meshes densos em cada modelo para assim nós obtermos os diferentes resultados e poder fazer a comparação que nós aplicamos. Bem, e para avaliar, né, o desempenho de cada modelo, nós aplicamos as diferentes métricas. E cada uma dessas métricas foram as métricas que foram aplicadas no paper original. Para nós termos essa base de referência para podermos medir a performance de cada modelo. Então, uma das primeiras métricas que foram utilizadas é o chamfer distance, né, que vai medir a aderência global entre a malha gerada e a referência densa gerada pelo Rodin. O que vai dizer essa chamfer distance? Basicamente, ela vai medir ali a silhueta geral do mesh mais simplificado. Ou seja, se eu pegar esse mesh mais simplificado e sobrepor com o mesh denso gerado, o quão bem eles vão se sobrepor. Basicamente é isso que essa métrica diz. E também tem o ECD, que é o Edge Chamfer Distance, que ele vai avaliar ali as regiões da borda, as arestas aguda por pontos de amostras dessas regiões. E o que isso significa? O que isso está medindo? Ela está medindo basicamente se a nossa mesh densa ela ficou mais arredondada ou se ela reteve essas arestas mais ponteadas, né? E quanto menor for essa métrica, melhor vai ser o resultado. Após isso, temos o NC, que vai ser o normal consist, que vai comparar o alinhamento das normais da superfície por vizinho mais próximo. Mais uma vez, o que isso quer dizer? Basicamente, vai ser os ângulos ali das arestas, né, das faces. Quer dizer que vai nos responder se cada face ali está apontando para uma mesma região
de referência, se elas não estão desorganizadas, não estão amassadas. É isso que essa métrica diz. E por fim, vem a número de faces, que vai indicar a complexidade e o grau da simplificação que foi aplicado na malha final. Nós temos mais ideia de que o V1 ele tem uma limitação maior no limite do número de faces, enquanto o V2 tem uma limitação maior no limite do número de faces. E o que a gente quer entender aqui é se isso traz diferença para a avaliação dessas outras métricas, né? Se o número de faces tem um grande impacto no resultado final. E o nosso pré-processamento praticamente é a limpeza da malha, né? Aí vai a remoção das malhas degeneradas e depois a normalização por bounds box unitária e depois vem a amostragem de 1000 pontos para as métricas CD e NC. E agora o Diogo vai falar melhor, vai explanar os nossos resultados encontrados. Bem, pessoal, bom dia, né? Dando continuidade à apresentação. Agora a gente vai passar para os resultados quantitativos, né? Nós consolidamos o desempenho dos dois modelos nessa tabela. E agora a gente vai avaliar não apenas o número de faces, mas também as métricas, né, fundamentais, que Matheus acabou explicando anteriormente, que como o CD, que é a distância de chamfer, o ECD, que é a distância de chamfer de arestas, e o NC, que é a consistência das normais, tá? O Match Anything versão 2, ele apresentou uma menor distância de chamfer em 3 dos 4 objetos, o que indica uma melhor aproximação da forma global de referência. Por outro lado, o V1 ele se destacou na preservação das arestas e também das saliências, né? Assim, ele vence na distância de chamfer de arestas em 3 dos 4 casos. E também o V1 ele teve uma maior consistência de normais na maioria dos testes. Então, assim também é importante notar um padrão absoluto, que no caso o V1 ele sempre gerou malhas bem mais leves, enquanto o V2 ele produziu malhas mais densas. Ele vai ter um número maior de faces em todos os testes. E outro detalhe também crucial aqui é no objeto do leão. Se a gente perceber, ele se comportou como um outlier importante e acabou elevando a média geral da distância de chamfer do V2. Agora a gente passa para a complexidade de malha gerada. Pode passar, Matheus. E para entender melhor essa questão da densidade, que eu acabei de mencionar, né, a gente traz aqui um gráfico que detalha a complexidade dessas malhas. Então, fica evidente visualmente, por exemplo, que o V2 ele gerou significativamente mais faces em todos os objetos avaliados. Então, por exemplo, no caso do canhão, a gente pula de 794 faces do V1 para as 2.217 no V2. A leitura principal que a gente extrai é que, embora o V2 ele confirme na prática a sua maior capacidade de geração, injetar mais faces garante o sucesso em todas as métricas. E, afinal, como a gente viu no slide anterior, o V1 ele manteve resultados melhores em distância de chamfer de arestas e também nas consistências das normais, na maior parte dos casos, mesmo usando muito menos triângulos. Agora, no próximo slide, aqui podemos ver como exatamente esses números eles vão se traduzir na prática, visualizando a topologia em wireframe. Temos aqui os casos representativos do busto do Arthur Azevedo e também do Leão. No busto do Arthur, o V2 ele obteve melhores resultados tanto das distâncias de chamfer quanto das consistências das normais, enquanto o V1 foi superior na captura de bordas, ou seja, ele foi superior na distância de chamfer de arestas. Mas o caso do Leão é o mais revelador, pois quando a gente olha para as duas malhas, o V1 ele conseguiu ser superior em absolutamente todas as 3 métricas principais, né, que é a distância de chamfer, a distância de chamfer de arestas e a consistência de normais,
E visualmente a gente percebe que o escudo, né, da imagem do leão no V2, ele está muito mais denso. Mas isso não se traduziu em um resultado superior. Então, este exemplo ele é perfeito porque de que uma contagem maior de faces ela não vai ser o sinônimo de uma melhor qualidade da topologia. Tá? Então, agora a gente passa para a discussão dos resultados. A gente vai interpretar os nossos achados, né, no caso. O primeiro é sobre a capacidade, pois o V2, ele de fato, ele tem uma capacidade maior, e isso é refletido na contagem de faces e também na vitória na métrica da distância de chanfer em 3 dos 4 objetos, o que mostra uma superioridade na aderência global de parte do conjunto. Só que, no entanto, o V1 ele demonstrou uma maior estabilidade visual, gerando malhas compactas e com uma menor complexidade topológica, e ele vence nas métricas da distância de chanfer de arestas e também nas consistências da normais na maioria dos cenários. O nosso caso do leão, ele evidenciou que geometrias orgânicas e complexas, ela expõe as limitações do V2. E também pontuamos como limitação metodológica do nosso estudo o uso exclusivo das versões públicas, já que as variantes internas do artigo original do Mesh Anything não possuem pesos disponíveis para teste. Em síntese, a escolha ideal da ferramenta depende do seu critério. Então, se a prioridade for aderência global, o V2 favorece. Se for regularidade e superfície e leveza, o V1 é a melhor escolha. Tá? Então, concluindo, pode passar. Consolidamos os nossos aprendizados principais, né? Vimos que o V2 ele tem uma maior capacidade, mas isso não o faz vencedor em todas as métricas. E nossas principais conclusões aqui são que o V2 ele possui sim uma melhor aderência global na maioria dos casos que a gente avaliou. O V1 sugere uma topologia visualmente mais regular e leve na maioria dos testes, e na nossa análise refletiu o uso realista dessas ferramentas, sendo restrita às versões com pesos públicos. Então, assim, para trabalhos futuros, a gente planeja ampliar a quantidade de objetos avaliados, testar novos pré-processamentos, comparar o desempenho com métodos clássicos de simplificação e realizar testes de avaliação visual diretamente com usuários, tá? Então, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.